que Jesus esteja entre nós. Agradeço muito ao convite à casa por estar falando dessa palestra que traz como tema Jesus, modelo e guia. Falar de Jesus é sempre um privilégio muito grande. E nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos, a pergunta 625, onde Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi precisa: Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral e que se pode aspirar à humanidade da Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se alguns dos que pretendiam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi porque se deixaram dominar pelos sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar os homens. O livro da Gênesis refere-se a Jesus como um dos mensageiros diretos da divindade para a realização de seus desígnios. O enviado por Deus para transmitir a sua palavra. Seria mais que um profeta, seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, destacado da matéria, deveria viver na vida espiritual, mais do que na vida corporal, da qual não tinha suas fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às particularidades do seu corpo, mas a de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado pela parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. E aqui seria importante mencionarmos a referência que o Livro dos Espíritos, quanto o Livro da Gênesis, faz em relação à terminologia conhecida como quintessência. Quintessência seria a quinta essência. É uma alusão a Aristóteles, que considerava o universo que era composto de 4 elementos principais: a terra, a água, o ar e o fogo. E mais um quinto elemento, uma substância etérea que permeava tudo e de forma repulsiva, impedindo, inclusive, os corpos celestes de caírem sobre a Terra. E foi somente em 1998 que 3 astrofísicos da Universidade de Pensilvânia reintroduziram o termo para designar um campo dinâmico quântico que é a força gravitacionalmente repulsiva. Portanto, a quintessência interage com a matéria e evolui com o tempo, de forma que se ajusta naturalmente aos valores observados na época atual. Simplificando, podemos afirmar que quintessência, ou campo quintessencial, complementa a referência desse quinto elemento, ao lado de terra, água, ar e fogo, proposto na antiguidade, para explicar a origem de todas as coisas. E Jesus a possuía. Dentre as várias citações que exaltam a superioridade do Mestre,
Há uma muito importante contida no livro da Gênesis em relação a Jesus, é de que a sua alma não deveria estar ligada ao corpo senão por laços estritamente indispensáveis. Constantemente separada, ela devia lhe dar uma vista dupla, não só permanente, mas também como dotada de uma capacidade de penetração excepcional, e, por outro modo, muito superior àquela que se encontra nos homens comuns. O mesmo deveria acontecer com todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais e psíquicos. A qualidade de tais fluidos lhe dava um imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Muitos adotam a ideia de que Jesus realizava curas, tal como um médium, mas é um conceito errôneo e simplista da visão humana, pois nós sabemos que o médium é um intermediário, um instrumento pelo qual se servem os espíritos desencarnados. Jesus, no entanto, não tinha necessidade de assistência. Era ele quem assistia e auxiliava os demais. Agia por si mesmo, em vista do seu poder pessoal. Segundo a definição de um espírito, uma entidade de luz, ele seria o próprio médium de Deus. Já falamos da qualidade de Jesus e gostaria de falar um pouco da sua vida, do seu dia a dia. E vou contar um caso. Certa vez encontrava-se ele rodeado do povo às margens do lago de Genezaré, e cada vez mais comprimido pela multidão, optou por entrar em uma das duas barcas de pescadores recém-chegadas, cujos pescadores se encontravam a seu lado lavando as suas redes, para que dali, um pouco mais confortável, continuasse a ensinar o povo. Quando cessou de falar, disse a um dos pescadores, que se chamava Simão e que posteriormente se tornaria um de seus discípulos: avançai para as águas fundas e lançai as vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda sem nada apanhar, mas apesar disso, devido à sua palavra, lançarei as redes. E tendo-as lançado, apanharam tantos peixes que suas redes quase se romperam. Isso está em São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. A pesca qualificada e milagrosa explica-se igualmente pela vista dupla. Jesus não produziu instantaneamente os peixes. Ele viu o cardume como se poderia um vidente lúcido acordado pela vista da alma e pôde orientar os pescadores com segurança onde exatamente deveriam lançar suas redes. Assim ocorreu também quando chamou os discípulos. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são as consequências da vista espiritual que Jesus a possuía o tempo todo. É por isso que em muitas passagens do Evangelho nós lemos: porém, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, como poderia ele conhecer os pensamentos alheios, senão pela irradiação fluídica que lhe trazia tal pensamento e pela vista espiritual que lhe permitia ler o foro íntimo das pessoas. O mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações de tal fios condutores do pensamento,
que se entrelaçam com todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, os aromas carregados das impressões do mundo moral e que, como correntes aéreas, atravessam o espaço, nos surpreenderia de maneira fascinante, caso não estivéssemos ainda cobertos pelo véu da ignorância. Mas mesmo dentro das nossas limitações, que bem o sabemos, existem coisas que nos fascinam. Por exemplo, naqueles momentos de silêncio, quando nos permitimos orar com devoção e nos entregamos ao poder santificado da prece. Aos poucos, sentimos-nos envolvidos pela suave brisa reconfortante de sentirmos a presença de Jesus ao nosso lado. A respiração calma invade nossos corações, que começam a palpitar compassados, mais lentos, e nos permite sentir a vibração das fibras mais sutis, fazendo com que esqueçamos todo o mal alheio. Estamos em comunhão conosco mesmo, sentindo-nos amparados, eternizando aqueles momentos abençoados. Nos entregamos ao reinado da paz, da harmonia, que ainda não são desse mundo. E ao contemplarmos o céu, sentimos que podemos extrair dele todas as forças necessárias para fortalecer nossos corpos e acalentar as nossas almas. O trinado do pássaro ao longe é mais audível do que a voz do inimigo que nos calunia. Felizes e agradecidos, fazemos brotar de nossos lábios orações vindas do fundo da alma, repleta de amor, de sentimentos puros, e temos a sensação de alcançar o êxtase, mesmo que sob os nossos pés os ideais da vida material tenham se desmoronado. E ao orarmos e nos colocarmos posteriormente de pé, firmes, com a bandeira da paz a tremular de um lado ao outro, sentimos-nos que podemos anunciar felizes que aqui se encontra um aprendiz recompensado por ter merecido naqueles momentos a divina oportunidade de, por alguns instantes, ter a seu lado a doce presença do Mestre Jesus. Que ele continue entre nós. Muito obrigado.